Oi, gente, professor Valmir Arruda, faço parte da diretoria colegiada do Sindifes e vamos aqui ouvir o que foi que o nosso presidente Lula falou ontem sobre a nossa greve. A questão da greve. A greve era ter um tempo para começar e ter um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Primeira coisa, né? A greve terminar por inanição. A gente está vivendo a maior greve da história desse país, da educação federal. Então, Lula, eu acho que quem está morrendo por inanição são as suas políticas e o seu governo. Mas vamos continuar. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada. Coragem de tomar decisão, eu acho que a gente tem, né? A gente teve coragem para enfrentar, pedir vacina no governo passado. A gente teve coragem de lutar contra a reforma administrativa. A gente teve coragem de ir para a rua para fazer a campanha do Lula. A gente teve coragem de enfrentar a extrema-direita. Então, eu acho que a questão da coragem aí, ele tá bastante equivocado. Mas vamos continuar. É que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, 100% é nada, 100% é nada, ou 83% é nada, ou 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho... Vamos lá, tudo ou nada, né? Eu acho que a gente precisa atualizar o presidente, talvez as informações não estejam chegando a ele. Primeiro, que quando o Lula fazia greve, né, quando ele era dirigente sindical, a gente está falando de um tempo que não tinha nem Constituição, né? A nossa Constituição Federal de 88. Ele não tinha sequer direito à greve, né? Então ele lutava nos tempos da ditadura militar. Então, de fato, era tudo ou nada, né? Porém, não é nesse sentido que o Lula está falando, né? Que o Lula também não é bobo. O que ele está falando do tudo ou nada é como se a greve estivesse intransigente. E a nossa base que está me ouvindo aqui sabe muito bem que nós começamos com uma proposta lá em cima e a gente foi recuando. A gente foi recuando entendendo quais eram os limites que o governo estava dando para a nossa greve, né? E fomos julgados por isso, né? Fomos criticados por isso. Não, vamos fazer aqui, vamos fazer um ajuste na proposta e tal. Então, o tudo ou nada aí que o Lula está querendo fazer, está fazendo muito mais jogo de cena do que qualquer outra coisa. Que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Isso tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta, presidente, é que a política adotada pelo seu governo, que diz que defende a educação, não está se concretizando na prática. Só vim com essa conversa de que quem está perdendo é estudante, mais uma vez, o presidente está fazendo jogo de cena, né? Está construindo uma história que é inverídica, que não é real. Não tem jogo de cena. Nós estamos na luta pela valorização dessa política pública chamada Instituto Federal, dessa política pública chamada Universidade Federal. Talvez o senhor esteja precisando voltar para o 1 e 2 para ver o que de fato o senhor fez e para entender de fato o que é um orçamento em que as instituições possam funcionar, porque não é isso que está acontecendo. Mas vamos adiante. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem o que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. Sabe, então, eu fui dirigente sindical, eu sei como é que funcionam as coisas. Eu acho que o Lula está precisando de uma atualização do movimento sindical, né? Você comparar o que foi lá os anos 80, o que era o mundo do trabalho dos anos 80 e o que é o mundo do trabalho hoje, né? Há uma diferença muito grande e, evidentemente, a luta de classe ela evolui, né? Ela não perde a sua essência, mas se mudam as táticas, se mudam
os mecanismos para que se dê essa luta de classe. E eu acho que o presidente Lula, tem muita gente boa aqui, viu, presidente, no sindicato, que pode lhe dar um curso, lhe dar uma aula, né, para que o senhor entenda como é que é a dinâmica da política atual. Acho que o senhor está precisando de um curso de atualização, principalmente sobre o debate sindical. Né? Ficar se agarrando nesse debate lá dos anos 80 não é muito legal, não. Acho que dá para a gente dar uma atualizada. Sabe, já participei até da greve da USP, 1979, mas eu só queria que levasse em conta o seguinte, gente. Sabe, o montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidade, institutos federais, e os alunos estão à espera de voltar à sala de aula. Muito obrigado, parabéns a vocês, parabéns, Camilo. Claramente o presidente ele cria uma história, né, para conversar com as pessoas que não estão dialogando com a greve, que não estão dentro da greve, que não sequer entendem o que está acontecendo, né? E aí a gente entende a correlação de força, né? A gente sabe o papel que o governo tem nessa história, e a gente fica escancarada qual é a posição da política do governo para tratar com a greve. Né, o total desrespeito com o servidor e a servidora da educação. Ele acha que fazer Instituto Federal e universidade é construir novos prédios. Bem, senhor presidente, só para avisar que expansão de universidade, expansão de Instituto Federal, não é só construir muro, construir sala de aula, não. A gente precisa dar as condições para que as pessoas estejam nessas salas de aula, para que tenha professor qualificado nessa sala de aula, para que tenha técnico administrativo fazendo toda a logística para que isso funcione. Então, senhor presidente, assuma as negociações, chame os sindicatos, pare de se esconder, venha compreender o que está acontecendo. Tenho certeza que o senhor vai aprender muito nesse processo. O senhor vai entender o tanto que esses sindicalistas, essas sindicalistas são corajosos e corajosas, que não têm medo de ir para o enfrentamento. Agora, a gente precisa de uma postura séria do governo, e não essa postura que foi demonstrada ontem. Convido o senhor a conhecer o que é o movimento sindical dos nossos tempos, senhor presidente. E quem diz quando vai acabar a greve somos nós, os trabalhadores. Então, pessoal, vamos para a luta, porque só a luta muda a vida.